satisfação a gente poder hoje falar sobre doenças inflamatórias intestinal com 3 grandes experts na área de doença inflamatória intestinal. O nosso querido doutor Alexandre Carlos, de São Paulo, que é médico assistente do Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP, e é coordenador do Centro Diagnóstico em Gastroenterologia e membro titular da FBG, da SOBED e da GEDIB. Na SOBED, ele tem feito um trabalho muito importante na doença inflamatória intestinal e acredito que agora aumentará mais a responsabilidade dele com esse núcleo aí dentro da Sociedade Brasileira de Endoscopia. A seguir, nós temos o nosso conhecido professor Manuel Álvaro, titular da Universidade Federal de Alagoas, titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e também do GEDIB, e coordenador do Serviço de Coloproctologia do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, com o qual a gente tem convivido com o Álvaro diariamente, aí, uma vasta experiência em doença inflamatória intestinal. O nosso Fábio, como já conhecemos, todos conhecemos, ex-residente do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, também titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia, é um gastroenterologista nato, desde o berço, né, Fábio? E com isso eu gostaria de dar início, passando a palavra ao Alexandre, e desejar a todos que aproveitem bem essa noite aí na doença inflamatória intestinal. Alexandre, você com a palavra. Obrigado, Herbert. Boa noite a todos. Muitos aqui eu já conheço de eventos, né? E obrigado pelo convite da Eleusa, pela SOBED. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre doença inflamatória intestinal, vou focar mais nos aspectos endoscópicos, ao passo que o Manuel vai falar um pouco dos aspectos clínicos, né? Tentei enxugar ao máximo para sobrar mais tempo para podermos discutir. Deixa eu espelhar minha tela, vocês falam se está tudo bem, porque Google Meet, eu não vejo ninguém mais depois que eu apresento minha aula. Tudo Amigos, certo aí? Eu gostaria de pedir a todos tudo certo. Gostaria de pedir a todos para desligarem o microfone para não dar interferência. Eu acho que a gente pode gravar, né? Pedir autorização para gravar essa aula, pode ser? Todos? Sim, a aula é gravada, é gravada. Mas é porque tem que ter autorização de todos. Ah, tá. É verdade. Pode ser, Alexandre? Bem. Pode sim, gravar sua aula? Claro. Tá. E Manuel Álvaro também? Tudo bem, sem problema. Tá, joia. Tá ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Então, a mim ficou responsável falar um pouco sobre aspectos endoscópicos da doença inflamatória intestinal. Meu roteiro hoje vai ser falar um pouco sobre lesões elementares da doença inflamatória intestinal, classificações endoscópicas e falar um pouco de doença inflamatória no contexto de displasia no cenário da endoscopia. Eu gosto muito de apresentar esse slide, né? Esse slide que o endoscopista com a doença inflamatória tem esses 2 cenários, que ame ou odeie, né? Só que isso tem que mudado, né? Então, aquele endoscopista que não quer mais pegar um paciente com doença inflamatória na sua agenda, lá na sua rotina, tem que deixar frisado, porque a gente sabe que a incidência da doença inflamatória intestinal está aumentando, né? Em todo o Brasil, no Nordeste, em toda a América Latina. Então, há 15, 20 anos, a gente mal falava de caso de Crohn aí no Nordeste, principalmente, e agora esse cenário mudou completamente. Então, estão aumentando muito os casos. Então, dificilmente você, como endoscopista, não vai ter um caso de doença inflamatória na sua agenda aí para tocar. E cada vez mais há uma tendência nacional de criarmos os núcleos de doença inflamatória. Então, temos vários núcleos, até junto à nossa Sociedade Brasileira de Endoscopia. E qual é a função desses núcleos? É tentarmos homogeneizar, né, a forma de conduzirmos esses casos inflamatórios, que a gente sabe que não tem uma receita específica, precisa ter um consenso e de uma forma de minimizar os erros aí no manejo da doença inflamatória intestinal. Então, eu gosto de falar muito de lesões elementares, né? A gente brinca desde a faculdade, quando a gente estudava lá em dermatologia, né? Que a gente sabia que uma lesão de pele, tipo pústula, vai dar uma doença, eczema vai falar de outra doença. Assim também é na doença inflamatória intestinal. Então, isso é um exemplo clássico de uma mucosa normal, né? Quando eu falo em mucosa normal na doença inflamatória, é uma mucosa com esse padrão, essa coloração, rosa pálida, a trama vascular bem organizada. Diferente de uma mucosa cicatrizada, né? Não deixa de ser uma mucosa normal,
mas é uma mucosa que tem um aspecto cicatricial, inferindo algum processo inflamatório passado. Diferente desse aqui, que é quando a gente não vê aquela trama vascular submucosa, ou seja, a perda da trama vascular, isso aqui sugere um processo inflamatório inicial, um processo edematoso, pode ser de qualquer doença, né? Obviamente não é exclusiva da doença inflamatória intestinal. Podem surgir os enantemas, aqui à esquerda, ou um aspecto microgranular, isso aqui também denotando um processo inflamatório incipiente e inespecífico. As friabilidades, que pode ser desde uma friabilidade leve, só apenas ao toque do aparelho, ou aquela friabilidade apenas a insuflação. Então, você entra com o aparelho e só a insuflação da luz do órgão começa a ter um sangramento. Temos as erosões, né, esses pontilhados esbranquiçados, recobertos por fibrina, tá? Aqui de uma forma um pouco mais exuberante. E primeiro gargalo de todos, né? As úlceras aftoides. Então, a gente vê muito aí, às vezes, o colega endoscopista ficar inseguro entre a erosão, entre uma úlcera aftoide ou úlceras maiores, né? E a gente brinca que o quê? Conceitualmente, didaticamente, a gente fala que a úlcera aftoide é aquela úlcera bem delimitada, de até 5 milímetros, geralmente recoberta por um halo eritematoso. Então, eu falo muito, lembra muito aquela afta oral que a gente tem, né? Então, aquele pontilhado, aquela lesão arredondada, ovalada, pequena, de até 5 milímetros, tá? Isso aí seria a úlcera aftoide. A gente vê muitas vezes o colega colocar erosão aftoide, e no tocante do inflamatório a gente considera esse termo errado. Ou é erosão, ou é uma úlcera aftoide. Então, às vezes, o colega está ali em cima do muro e termina colocando erosão aftoide, né? E a gente sabe daquele conceito, né, teórico de úlcera para erosão. A gente fala em úlceras, mesmo a aftoide é pequena, quando há um discreto leito, né, no leito, há uma discreta depressão, né? Você vê um centro discretamente deprimido. Algumas menos, outras mais. Diferente da erosão, que é aquela lesão superficial, que você não vê o leito deprimido, tá? Então, primeira coisa, esse termo erosão aftoide para doença inflamatória inadequado. Ou é erosão, ou é uma úlcera aftoide, ou úlceras rasas, úlceras profundas. Mas erosão aftoide, né, a gente não considera muito. Um outro tema também, úlceras rasas, né? Que aqui alguns colegas colocam ulcerações, eu até gosto também desse termo ulcerações, que a gente fala que é aquele termo intermediário, né? São coisas bem superficiais, né? Que não se encaixa muito numa úlcera, mas também são muito extensas para não encaixar em erosões. Então fica ali em cima do muro e fala de ulcerações. Quando eu coloco ulcerações no laudo descritivo, eu estou querendo falar, óbvio, se a gente está tratando uma doença inflamatória já estabelecida, eu estou querendo falar que fala mais a favor de uma retocolite ulcerativa. Diferente das úlceras profundas, né? Então, aqui você veja um leito deprimido, né? Um centro deprimido muito maior para considerar uma erosão. São úlceras que aqui a gente chamava de úlceras em saca-bocado, tá? E aí começa a ter aquelas úlceras mais típicas de Crohn, aquelas úlceras serpiginosas, longitudinais, algumas delas coalescentes ou não, né? Então, aqui um outro exemplo de uma úlcera, aqui uma úlcera serpiginosa extensa. Esse aqui é um exemplo clássico, quando eu era residente ainda, um paciente chegou lá no PS do HC, o paciente tinha 6 meses de diarreia com sangue, sem nenhum tratamento e sem um diagnóstico até então, né? A gente fez uma colonoscopia, na verdade só conseguimos fazer uma retismodoscopia, e eu nunca tinha visto úlceras tão profundas como essa, com exposição da muscular, né? Então, acho que o anjo da guarda desse paciente, que não chegou a perfurar, óbvio, a gente só foi até sigmoide, fez algumas biópsias e caiu fora, já iniciou o tratamento, e esse paciente segue conosco até hoje, no ambulatório. Era uma doença de Crohn, né, com essas úlceras muito profundas no reto sigmoide. As úlceras, elas podem ter esse aspecto que a gente chama de aspecto de calçamento, né, de pedra de calçamento, porque são úlceras longitudinais intercaladas por mucosa. Alguns falam mucosa sadia, na verdade é uma mucosa um pouco edemaciada, né, anatematosa, e dá esse aspecto de pedra de calçamento, fazendo analogia à pedra de calçamento da Roma antiga, né? Então também é bem visto na doença inflamatória. Quando a gente fala nesse padrão Cobestone, a gente está querendo sugerir que seja doença de Crohn.
Temos os pseudopólipos, esses podem ser escassos ou inúmeros, podem ser cilíndricos ou alongados, como alguns deles, mas o que chama atenção não tem pitch pattern, não tem padrão vascular. Então, quando você vai lá com o aparelho mais perto, você vê que ele vai ter uma superfície lisa, superfície regular, só um padrão regenerativo. Você não vê um pitch pattern nesses casos de pseudopólipos. E um outro erro bem frequente, às vezes o colega endoscopista que não é gastroenterologista, ele vê esses pólipos, ele não tem mais nenhuma lesão e às vezes só tem na cabeça do pólipo pequenas erosões. E aí ele coloca como uma doença em atividade. E isso, teoricamente, didaticamente, a gente não considera. Então, pólipos ulcerados, pólipos, pseudopólipos erodidos, não indicam em si a atividade de doença inflamatória intestinal. Temos as retrações catriciais também, que inferem algum processo inflamatório no passado. Não são necessárias as biópsias, até que prove o contrário. Você não precisa biopsiar todas estas retrações catriciais. As pontes mucosas, né, como o próprio nome já fala, né, denota realmente um processo inflamatório muito intenso no passado e, com isso, ao regenerar, ao cicatrizar, formou essa ponte mucosa. E um outro conceito, a estenose e subestenose, que teoricamente a gente fala que a estenose é quando o aparelho não consegue transpor, né, e subestenose quando ela transpõe um aparelho convencional, né, e na doença inflamatória, assim como outras doenças, sempre biopsiar a estenose e subestenose em busca de neoplasias malignas. Existem alguns padrões atípicos. A gente sabe que a retocolite ulcerativa é exclusiva do colo e reto, mas em algumas situações a gente pode ter um acometimento ali no ilho distal. E geralmente é só nos 5 centímetros distais do ilho. Você pode ter um enantema, algumas pequenas erosões, tá? Mas não vamos encontrar úlceras profundas no ilho. É um paciente que tinha um colo típico de doença de retocolite ulcerativa e no ilho distal, apenas uns 3, 5 centímetros distais, você vê essa alteração, que a gente chama de um ileite backwash ou ileite de refluxo. Há algumas suposições para isso, uma delas naqueles pacientes com pancolite, pode ter um refluxo do conteúdo colônico para o ilho terminal. E um outro aspecto também é esse PET secal, né? PET em inglês seria como se fosse um remendo secal. Então, é aqueles pacientes que têm apenas uma doença bem distal, então esse é o mesmo paciente com a doença, uma proctite bem distal, né? Todo o resto do colo normal, e quando você chega lá, no final no orifício apendicular, você vê essa ilhota aqui de inflamação com enantema e com microerosões recobertas por fibrina. O endoscopista desavisado vai falar, poxa, tem aquele padrão alternado, salteado, então vai ser uma doença de Crohn. E não, isso é visto na retocolite ulcerativa, né? Então esse PET secal. Não temos ainda causa concreta para isso. Alguns falam que pode ser uma inflamação subjacente, submucosa, que você não vê, e ela vai só se deflagrar lá no seco, e isso pode ser um marcador que esse paciente, se não bem tratado desde o início, vai evoluir de uma proctite para uma pancolite no futuro próximo. Então, as lesões elementares que a gente fala em doença inflamatória são essas, né? Então, quando a gente trabalha com retocolite ou doença de Crohn, o ideal é que o nosso laudo descritivo tenha esses achados. Enantema, friabilidade, erosões, úlceras rasas, úlceras profundas, úlceras aftoides, pseudopólipos, ponte mucosa, tá? Então, girando em torno desses termos, e com isso, com o conjunto desses termos, você vai ajudar o colega clínico a dizer se parece mais uma retocolite ou uma doença de Crohn. Mas só que o colega, quando ele não faz muita doença inflamatória intestinal, óbvio, ele se assusta com os achados, né? Então, às vezes, ele tende a superestimar os achados. Então, ele coloca lá o laudo descritivo e quando ele vai colocar na conclusão lá uma pancolite ulcerativa intensa, e às vezes não é, né? Então, para isso, a gente precisa ter as imagens, né? Precisa ter um endoscopista de confiança, então, um clínico que não faz endoscopia, ele tem que ter um endoscopista que está simpatizado com a doença inflamatória intestinal, para ele poder dar informações mais objetivas, informações mais valiosas sobre o caso. Para isso, com o tempo, começaram a desenvolver os scores, as classificações endoscópicas da doença inflamatória intestinal.
Para retocolite, por exemplo, existem inúmeras, tá? Mas a que a gente utiliza é o score de Mayo, a que a gente mais utiliza, o subscore de Mayo, que é esse aqui, que ele pega 4 parâmetros. Então, ele coloca um Mayo 0, quando você vê a mucosa normal, ou uma mucosa de padrão cicatricial. Maio 1, quando você vê apenas o eritema, o enantema, tá? Com aquela perda do padrão vascular, mostrando que tem um processo inflamatório, podendo ter uma friabilidade leve. Maio 2, eu grifei aqui, ó, quando tem erosões. Maio 3, quando tem ou uma friabilidade muito intensa ou quando tem ulcerações. Não é comum encontrarmos úlceras profundas na retocolite ulcerativa, apenas aquelas úlceras bem superficiais, aquelas úlceras rasas, tá? Então, isso aqui é o score de Mayo, por que pareça, é um score não validado, o subscore, né? Mas ele é o mais utilizado em trials clínicos pela praticidade, pela menor variação interobservador. E para o clínico, a gente considera atualmente ainda um paciente que ele está bem na doença, em remissão endoscópica, quando ele recebe um score de menor igual a 1. Às vezes você avalia no colo, você vai ter um colo cicatrizado, um segmento cicatrizado, outro segmento mais inflamado, você tende a colocar o pior grau. Então, se ele tem um reto cicatrizado e no colo descendente está inflamado, você vai colocar lá um Mayo 2, se ele tiver erosão. Então, aqui alguns exemplos, tá? Aqui é um Mayo 0, com uma mucosa de aspecto cicatricial, você vê aquela distorção da trama vascular submucosa, com alguns pseudopólipos alongados. Um Mayo 1, você já vê um enantema, tá? Então, aqui não parece uma mucosa de aspecto cicatricial, porque você ainda tem algumas áreas de enantema, mas chegar mais próximo com o aparelho, você vê um aspecto granular. Maio 2, quando você já vê erosões, tá? Então aqui até tem um pouquinho de muco, se você lavar, você vai ver que você vai ter alguns pontilhados aí compatíveis com microerosões. E o Maio 3, quando você vai ter aquele aspecto mais de úlceras superficiais, úlceras mais alongadas em relação ao Maio 2. Na doença de Crohn, é uma classificação um pouco mais complexa, né? O Crohn é um pouco mais complexo. Existem duas classificações. A que a gente utiliza mais, como o próprio nome fala, é aquele score simplificado, que não é tão simplificado assim, mas que algumas vezes a gente precisa utilizá-lo e isso é de grande valia para o clínico aplicá-lo no seu consultório, no seu ambulatório. Então, a classificação de simplificado, 6CD, que a gente fala, ele avalia 5 segmentos. Então, ele pega o ilho, ele divide o cólon direito em ascendente e transverso, pega o cólon descendente e sigmoide em um segmento, em um parâmetro apenas, o colo esquerdo e o reto. E nesses 5 segmentos, ele vai avaliar 4 parâmetros. Se tem ou não tem úlcera, e se tem úlcera, qual o tamanho desta, tá? Então, se ele não tem, ele ganha uma pontuação 0. Se são úlceras aftosas, como eu falei para vocês, até meio, né, centímetros, até 5 milímetros, ganha 1. Se são úlceras maiores, até 2, ganha 2 pontos. Se são úlceras, aquelas úlceras longitudinais, ganha 3 pontos. Quanto daquele segmento está inflamado, tá? Afetado, e aí pode ser úlcera, erosão, enantema, o que você julgar que está inflamado, e quanto daquele segmento está ulcerado, né? Vai ganhar mais ponto ainda se tiver úlcera. E além disso, se aquele segmento tem estenoses, e se essas estenoses elas são simples, múltiplas, e se elas são intransponíveis ou não. Para isso, você vai somar os 5 segmentos, vai dar essa pontuação, e a gente considera que um paciente ele está em remissão endoscópica quando ele ganha até 2 pontos de CCD, 3 a 6 atividade leve, 7 a 15 atividade moderada, mais que a 15 atividade intensa. Poxa, Alexandre, mas você está querendo me obrigar a aplicar isso aí, tá? Idealmente sim, mas óbvio que na prática isso é complicado. Até eu que aplico isso todos os dias, algumas vezes eu tenho dificuldade. Existem os smartphones, então se você quiser aplicar, tem os aplicativos, né, que você consegue ajudar. Mas se você não está seguro em aplicar essa classificação, saiba pelo menos o que a classificação tem, tá? E aí você vai colocar um laudo descritivo bem feito, uma boa documentação fotográfica e o clínico tenta aplicar lá no seu consultório, tá? Então, como vocês podem ver, eu quero que no laudo de Crohn você fale se tem ou não tem úlcera, qual o tamanho dessas úlceras, tá? Quanto vocês estimam mais ou menos que aquele segmento está inflamado e se, obviamente, tem estenoses ou não,
se são únicas, múltiplas e se são intransponíveis. Então, vocês têm dificuldade em aplicar o score, tá? Tem que praticar. Quanto mais se pratica, vai diminuindo o grau de dificuldade. Utilizar sempre aplicativos, nada de se decorar esses scores, né? Todo aplicativo, vários têm. Um laudo descritivo, bem feito, com uma boa documentação fotográfica. Exemplos de aplicativo, aqui é o primeiro da escola italiana, temos o próprio GDib e também lançado o ano passado da própria Sobed. Então, são 3 aplicativos de sociedades diferentes que nos ajudam a aplicar no dia a dia essas classificações. E, por último, uma classificação que você já deve ter ouvido falar também, que é a classificação de Rüttiges, que utilizamos apenas por pós-operatório da doença de Crohn, pós-operatório mais comum, que é a iliocolectomia direita, tá? Que é essa aqui, que geralmente a gente aplica 6 meses após o paciente ser submetido a uma colé direita. E isso é muito importante, porque a gente vai avaliar aquela anastomose e o ilho neoterminal, e a gente vai graduar quantas erosões e úlceras tem, tá? Naquele contexto, e vai graduar de Rüttiges 0 a um Rüttiges 4. E por que isso é importante para o clínico? Porque a gente sabe que aquele Rüttiges 0 e 1 é um paciente que tem baixíssimo risco de complicar nos seus próximos 10 anos. Você não precisa otimizar o tratamento medicamentoso daquele paciente, se manter o que ele está. E se ele ganha um Rüttiges 2 em diante, é um paciente de um risco razoável de ter uma recaída precoce, você precisa otimizar o tratamento. Então, aqui um exemplo de um Rüttiges 0, você avalia a anastomose da iliocolectomia direita, né? Não tem lesão, também no ilho neoterminal. Aqui o Rüttiges 1, quando você apenas encontra uma erosão, uma úlcera rasa, pequena, tá? Menos de 5 milímetros. 1 e 2, quando você já encontra mais lesões apenas confinadas à anastomose. 1 e 3, quando você já entra naquele ilho neoterminal, né? Que teoricamente não era para ter inflamação, e você já vê uma ileite aftosa difusa. E 4, quando você encontra úlceras profundas maiores ou até estenose da anastomose, em que você não consegue transpor aquela anastomose. Óbvio, como toda classificação, existem inúmeras limitações. Essa classificação de Rüttiges é uma classificação bem antiga, de 89, tá? Era de um cirurgião holandês que, inclusive, faleceu ano passado. Tem limitações, mas é uma classificação que é bem utilizada até hoje para podermos inferir se vamos otimizar ou não o tratamento medicamentoso. E o terceiro tópico, serei bem breve para vocês, é o tópico mais bem estudado atualmente em displasia e em doença inflamatória intestinal. Tópico esse que era muito obscuro há 10 anos, né? Praticamente todo paciente que tinha qualquer lesão no contexto da inflamatória ia para uma colectomia profilática, e isso tem mudado muito com o passar do tempo, né? Um dos primeiros trabalhos para quebrar um pouco o tabu foi esse aqui, que falando que a maior parte das displasias na colite ulcerativa, ao contrário do que pensávamos, ela é visível se realizada por um bom colonoscopista, com uma colonoscopia bem feita. Tá? O grande divisor de águas foi esse consenso. O consenso foi publicado em 2015, foi o primeiro consenso no manejo endoscópico da vigilância e do manejo da displasia na doença inflamatória. Primeira coisa que isso eu achei ótimo foi abolir aqueles termos, né, que eram super chatos e difíceis de aplicar, que eram aqueles termos de DALM, ALM. Era muito confuso da gente entender esses termos, e eles utilizaram o termo que já usamos para outras lesões de cólon, segundo a classificação de Paris. Então, se a lesão, você viu qualquer lesão lá, aquela lesão é pediculada, é uma lesão céssio, se é uma lesão plana superficial, plana elevada ou plana deprimida. Ou seja, a classificação de Paris, que já utilizamos para as outras lesões elevadas de cólon. E surgiu esse termo se a lesão ela é endoscopicamente ressecável. Para isso, precisa ter umas margens da lesão bem delimitada. Você precisa estar apto a retirar. Então, era um crime há 10, 15 anos o endoscopista tirar uma lesão num contexto de displasia endossomatória intestinal, e agora já não é mais. Então, se você acha que aquela lesão está bem delimitada, se você está perito e acha que dá para ser aquela lesão, você pode tentar, sim, ressecar. E ela será, óbvio, por histologia, você vai checar se a lesão foi ressecada completamente. E um ponto que muita gente esquece é tentar sempre biopsiarmos áreas subjacentes, áreas que a gente julga estar normal, porque se nessas áreas vir
Displasia também, aí é um outro contexto, você vai estar trabalhando com displasia multifocal, esse paciente vai ser, sim, candidato à colectomia profilática. Para vigilância, uma vigilância bem feita, no caso, na época, o CENIC, ele preconizava a pancromendoscopia com azul de metileno ou o índigo carmim. Pancromendoscopia que a gente fazia com a diluição, pelo menos do índigo, a gente utilizava 003 como forma de triagem, e ao identificarmos alguma lesão, a gente concentrava essa solução a 0,13 pelo menos, para estudar melhor a lesão. Obviamente, não há até hoje uma não aceitação universal da cromendoscopia, por ausência de expertise do endoscopista, por falta de treinamento adequado, por necessidade de acessórios, alocar um maior tempo de duração. Alguns falam no custo, né? Você precisa de um catéter a mais e de pagar no corante. Mas tem evoluído muito os aparelhos de endoscopia, né? Esse foi o CENIC, que foi em 2015, então ele foi um divisor de águas. E com os novos guidelines, inclusive o guideline americano do AGA 2021, já mostrou que com os novos aparelhos de cromoscopia eletrônica estão tendo resultados, pelo menos não inferiores aos aparelhos preconizados pelo CENIC em 2015. Então podemos sim utilizar, se soubermos utilizar, as novas cromoendoscopias, as novas cromoscopias virtuais, cromoscopias eletrônicas. E uma pergunta que todo mundo faz, Alexandre, e aquela questão das biópsias seriadas a cada 4 centímetros, né, a cada 10 centímetros, nos 4 quadrantes, que dava inúmeros fragmentos? Isso aí praticamente a gente não está abolindo, tá? A gente está preferindo as biópsias dirigidas, elas têm nos trazido maior amostragem de displasia em relação às biópsias aleatórias, tá? Então, trabalho já mostrando que com as biópsias dirigidas para lesões suspeitas, a gente consegue detectar a displasia em até 90%, diferente daquelas biópsias aleatórias que a gente detecta apenas 10%, né? Então, a gente trata, aquelas biópsias seriadas, trata a ansiedade do clínico, a ansiedade do endoscopista, mas ao certo, a gente está apenas estudando 10% do cólon real. Então, praticamente, aquelas biópsias seriadas a cada 10 centímetros, a gente não tem muito mais utilizado na prática, a não ser aqueles locais que você não consegue utilizar a cromendoscopia ou a cromoscopia virtual, por falta de acessórios, ou naqueles cólons que estão, aqueles cólons atapetados de pseudopólipos, em que a gente não consegue fazer um estudo bem feito, você até pode tentar fazer mais por respaldo, mais para aumentar ter o respaldo no tocante que não está perdendo nenhuma lesão displásica desde o início. Óbvio, tem surgido inúmeras outras novas tecnologias, ainda nenhuma outra preconizada para utilizarmos, estão se estudando. Temos perspectivas futuras com a inteligência artificial, já temos inteligência artificial utilizando para o rastreio de lesões num contexto não de displasia inflamatória, e já estão se estudando, sim, softwares específicos para doença inflamatória. Aqui, por exemplo, um estudo pelo Ralph Bishops, estão mostrando que nesse aparelho de inteligência artificial ele apitou, e quando ele apita, ele mostra essas 4 barras laterais aqui amarelas, mostrando que provavelmente aqui tem uma lesão displásica, e que nesse caso realmente foi confirmado com um adenoma de alto grau, tá? Então foi um caso bem elucidativo. Estão se estudando, ainda não é validado, mas quem sabe aí no futuro próximo podemos aplicar a inteligência artificial também para o contexto de displasia na doença inflamatória intestinal. Então, de considerações finais para vocês, desculpe, eu me alonguei um pouco mais, tentei ser o mais objetivo possível, tá? O papel fundamental do endoscopista no contexto da doença inflamatória intestinal, né? Então, não existe mais aquele endoscopista que não quer doença inflamatória intestinal, porque em uma vez ou outra ele vai receber na sua rotina lá um paciente, e um paciente esse que vem lá com pedido, com alguns pedidos específicos do clínico que está o conduzindo. Os scores endoscópicos, o ideal é aplicá-los sempre que possível. Se não, você não está apto a aplicar, pelo menos fazer um laudo bem descritivo, objetivo, tá? Mas, pelo amor de Deus, não prolixo, tá? Põe só aquelas lesões elementares que eu falei, põe aquelas informações que eu quero no score Mayo, no CCD ou no Rutgers, a depender de cada cenário, e apenas isso. Com uma boa documentação fotográfica, tira lá uma foto legal para o clínico comparar o teu laudo descritivo com as imagens, né? E, no contexto de displasia, você pode se identificar
E se você se considerar apto e perito para retirar, você pode tentar, sim, retirar aquelas lesões displásicas endoscopicamente ressecáveis. Então, era isso que eu tinha para vocês. Obrigado. Depois vamos para a discussão aí. Obrigado, Alexandre. Fábio, passa a moderação aí para passar para o Álvaro, né? Você assume aí? Sim, sim. Bom, eu gostaria de parabenizar o doutor Alexandre Carlos pela apresentação, foi bastante elucidativa, bastante explicativa, didática, foi fácil, bem interessante mesmo. Gostaria de aproveitar que é a primeira vez que eu estou falando, agradecer também o convite para moderar a sessão pela Sociedade Alagoana de Gastro e de Endoscopia, na figura da doutora Eleusa, a doutora Leila e o doutor Ebert. E agora eu queria prosseguir, a gente deixa a discussão para depois das duas apresentações, acho que fica mais prático em termos de organização. A aula do professor Manuel Álvaro, que vai falar sobre os aspectos clínicos, desculpa, sobre o tratamento da doença inflamatória intestinal, o que há de novo. Professor Manuel? Pois não, tudo bem? Estão me ouvindo? Está tudo certinho? Sim, tudo bem. Ótimo. Então, eu vou colocar para compartilhar com vocês. Eu acho que não aparece, né, a nossa imagem. A gente não, nós não nos veremos, não é verdade? A gente não se vê. Então, vamos ver. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Estão vendo agora? Está a tela cheia? Está ok? Não. Ainda não, professor. Não está vendo? Ai, ai, ai. Bem, vamos ver aqui. E aí? Ainda não. Álvaro, deixa o teu documento aberto primeiro no computador, depois você vai no Não, é chat. que o meu, eu fiz essa apresentação no Canva. Então, nós até já... Diga, pois não. Desculpa, doutor. Na verdade, você precisa compartilhar a tela antes, porque se ele minimizar, ele não vai... Vou compartilhar. Tá. Daquela forma É como você fez o link do teste. Então, deixa eu ver. Vocês desculpem, porque, exemplo, já faz Vê se você consegue ver. Ainda não está aparecendo. Tá bom, vamos Você ver. clicou na setinha ali embaixo. Isso, no compartilhar, como nós fizemos antes, tá? Aí depois clica na miniatura. Exatamente. Conseguem ver? Não. Ainda não. Ainda não. Muito bem, então vamos ver. Vamos ver aqui. Estava tão bom, hein? Consegue ver também não? Ainda não. Deve ser algum problema, porque lá no... Eu apresentei, deu tudo certinho, não foi? Sim. E agora? Também não? Ainda não, professor. Ah, meu Deus. Deixa eu ver. Deixa eu pedir ajuda aqui aos universitários. Ai, o que aconteceu aqui? E se o senhor sair e entrar da reunião de novo? Às vezes é um problema na... Vou tentar fazer isso, então. Tá. Às vezes é isso mesmo. Aí uma vez. Porque se ele está fazendo passo a passo certinho, deve ser algum problema do Google mesmo. Enquanto o professor Manuel Álvaro está tentando entrar, só para relembrar a todos, a gente vai ter um tempo de discussão depois das duas apresentações, e aí a gente, se alguém tiver alguma pergunta que já queira ir fazendo pelo chat, pode fazer, eu vou ler, dar uma olhada no final, para levar para a discussão todas as dúvidas que tiverem, e também pode fazer a pergunta por vídeo, se alguém preferir fazer dessa forma, fica a critério de cada pessoa. Então, durante as apresentações, inclusive, se alguém já quiser enviando alguma pergunta pelo chat, pode fazer. Apresentar, vou fazer aqui. Vamos ver aqui, então. Tá. Vamos ver se a gente vai apresentar. Tela inteira. Tela. Vamos ver? Isso. Share. Vamos lá. Agora foi. Vamos ver se vai apresentar. Agora você vem aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui. Agora vai. Espero que sim. Tá danado? Apresentar. Vamos ver. Consegue ver? Sim, agora perfeito. Ai, ai, ai. Sorry about this. Bem, pessoal, depois desses desencontros,
Eu quero também agradecer a Eleusa, o convite, o Herbert, a Leila, de poder conviver com vocês e a gente conversar sobre esse tópico que é uma coisa que traz há muito tempo o nosso interesse no tratamento de doenças inflamatórias intestinais. Não só o tratamento, como a convivência diária com esses problemas. Hoje vocês estão vendo aqui, são 3 itens, três logotipos, o IAME, a UFAO e a FAMED. Então, o IAME, eu vou fazer um breve preâmbulo do que significa o IAME. O IAME é o Instituto de Habilidades Multidisciplinar em Microbiota Intestinal. Então, nós fizemos, esse laboratório foi construído a partir de um projeto da Universidade Federal, da FAMED, em que a gente conseguiu desenhar esse laboratório, e hoje a gente trabalha nele com TDM, com calprotectina, com metabolômica, com metagenômica. Então, a gente está criando um oásis realmente muito interessante dentro do aspecto da doença inflamatória intestinal. Eu fico muito orgulhoso de dizer isso para vocês, porque isso foi motivo de muita luta, né? de muita determinação para criar esse laboratório. E falando agora sobre doença inflamatória intestinal, o Alexandre até tocou nesse assunto da epidemiologia. Nós temos uma carência de estudos epidemiológicos. Esse estudo é um estudo recente do pessoal, né, do professor Aderson, o Abel Quaresma, lá do Paraná, do COI, lá de Campinas, né, o Paulo Cotts, com outros lá da Universidade de Calgary, o Panacione, o Coward, o Kaplan, que eles fizeram um estudo muito bem robusto sobre epidemiologia da doença inflamatória intestinal no Brasil. Então, a gente hoje tem em torno de 212 mil pacientes com doença inflamatória intestinal. Né? E há realmente um aumento da prevalência. Vocês podem ver que de 2012 a 2020, aumentou de 30 por 100 mil para 100 por 100 mil. Então, houve um aumento da prevalência da doença inflamatória intestinal. Essa predominância é mais no norte, é mais no sul e sudeste, e menos no norte, nordeste e centro-oeste. E chegou à conclusão que a incidência da doença de Crohn ela está diminuindo, enquanto a retocolite está aumentando, né? E havendo uma estabilização na incidência da doença inflamatória no Brasil, né? Durante o período de 2012 a 2020. Então, esse foi um estudo muito bem feito, né? Está de parabéns aos autores desse trabalho. E como a gente pode confirmar o diagnóstico da doença inflamatória intestinal? Os aspectos clínicos são fundamentais, né? A anamnese é importantíssima, eu acho que é o início de uma história entre a relação do médico com o paciente, né? Isso tem que haver uma verdadeira cumplicidade, né? Ele tem que sentir a confiança em conversar com o médico que está tratando dele. Então, ele sentir essa confiança e o domínio de conteúdo por parte do colega que está trabalhando e está tratando dele. As alterações laboratoriais, os achados radiológicos e os aspectos endoscópicos e histológicos que tão brilhantemente o Alexandre mostrou para a gente com a experiência que ele tem lá do HC. Então, esses são um quebra-cabeça que a gente utiliza. Aspecto clínico, alterações laboratoriais, achados radiológicos e endoscópicos. E, na nossa prática diária, normalmente fizemos as perguntas, né? Quando iniciar o tratamento, né? E qual tipo de tratamento? Então, eu poderia responder em poucas palavras, de uma maneira bem breve, realmente, né? O mais breve possível, aproveitando a janela de oportunidade. Isso é que é o grande divisor de água no tratamento da doença inflamatória intestinal. É você saber o momento ideal de começar o tratamento. Qual a melhor estratégia? Claro, vai depender da clínica e da gravidade da doença. Disso é que você vai começar a fazer o estadiamento dessa doença e disso você vai começar a traçar a estratégia que você vai usar diante de cada paciente. O paciente se beneficia de cirurgia? Sim. Quando ele preenche os critérios de estabilidade clínica. Eu me refiro às cirurgias eletivas, né? A cirurgia de emergência não tem o que se discutir, mas na cirurgia de eletiva tem que saber o time ideal para você indicar a cirurgia e obter sucesso, porque a cirurgia não é o último recurso, ela é um tratamento também. Tem um estudo lírico que mostra isso. E qual o momento ideal de otimizar ou desescalar a terapia? Aí vai depender da resposta de cada paciente ao tratamento proposto. Cada paciente é uma identidade. Então, você tem que... O ideal é você personalizar, né? Fazer um tratamento mais individualizado. A gente vai chegar lá, mas ainda está capengando com a série de necessidades que a gente precisa preencher, algumas lacunas que precisa preencher. E quando a gente fala em tratamento, nós não podemos deixar de citar o trabalho do STRIDE 2,
foi lançado agora recentemente, né, em 2021. Esse trabalho foi feito com a ajuda de 90 especialistas de todo o mundo, em que eles elaboraram várias questões. Essas questões foram respondidas pelo método Delphi, cada um faz a sua pergunta, pondera, e através de estudo robusto de meta-análise, ensaio clínico randomizado, e eles chegaram a algumas conclusões, né? Então, de acordo, eles estabeleceram uma resposta imediata, uma resposta intermediária e a longo prazo. Então, quais são os objetivos, né? As metas a serem atingidas? Então, hoje é fundamental que a gente trate a doença inflamatória intestinal pensando nas metas, no target, o objetivo que você vai atingir, né? O tratar com objetividade, né? E tratar com um controle muito preciso, né? O treat to target e você tem que saber o momento de você entrar com a droga, qual a droga ideal. Então, no momento imediato, você tem a resposta sintomática. Então, isso no início, você tem a resposta sintomática do paciente. Depois, no processo numa fase mais intermediária, seria a remissão sintomática, a normalização da calprotectina e da PCR, e no processo a longo prazo, né, numa fase mais a longo prazo, seria a cicatrização endoscópica, a normalização da qualidade de vida. Isso é fundamental. Isso aí é o que mais importante, uma das coisas mais importantes do STRIDE 2 é justamente levar em consideração a qualidade de vida do paciente, a ausência da incapacidade e, nas crianças, né, o crescimento normal dessas crianças. E, apesar de não ser um objetivo formal, na doença de Crohn, a cicatrização transmural também se leva em consideração, mas não é um objetivo formal. E na retocolite ulcerativa seria a cicatrização histológica. Então, o STRIDE hoje é um guia para todos nós que trabalhamos com doença inflamatória intestinal. Os alvos intermediários, né, que ele fala no STRIDE, é justamente os biomarcadores, a PCR e a calprotectina. A PCR, que no hospital universitário, a normalidade é abaixo de 5. Acima de 5 já começa a ter uma certa anormalidade. E a calprotectina é considerado o cutoff, apesar de não ser uma unanimidade, mas o cutoff, que é levado em consideração no STRIDE, é menos de 250 microgramas por grama. E recomendo-se, sim, combinar os dois, tanto o PCR como a calprotectina, com eles dois você tem um valor preditivo positivo e negativo mais abalizados. E os ovos endoscópicos, o Alexandre falou, o que se leva em consideração, é fundamental a gente ter isso em mãos, é a sigmoidoscopia e a colonoscopia. Na doença de Crohn também deve-se considerar a cápsula endoscópica e a enteroscopia como método de ajuda, né, no estadiamento da doença de Crohn. Na doença de Crohn, o CSD, que o Alexandre falou, os CDs também, e eles acreditam que isso, a longo prazo, com menor do que 3 pontos, e ausência de ulcerações, incluindo ulcerações aftoides. Então, isso aí é uma meta a longo prazo. E na retocolite ulcerativa, o score de Mayo, né, e o 6, que também é levado em consideração como critério a longo prazo. A cura endoscópica é um alvo a longo prazo, né? Na doença de Crohn, é de 6 a 9 meses, e na retocolite ulcerativa, em torno de 3 meses. Uma coisa que chama atenção é que a remissão histológica, ela não é um alvo de tratamento, né? Como também na cura transmural, na doença de Crohn, ela não é um alvo, mas eles têm que ser levados em consideração, né? Porque na remissão histológica, o complemento à remissão endoscópica, remissão profunda, isso é fundamental, porque dá mais subsídio que o paciente teve uma boa resposta, ou então uma resposta sustentada ou profunda ao tratamento instituído. A mesma coisa na cura transmural. A enterotomografia, a enterorressonância e a ultrassonografia intestinal. A ultrassonografia intestinal é um exame que está começando a tomar uma certeza, né, de que ele tem um valor muito grande, que é o exame não invasivo. Porém, tem esse fato que é um operador dependente. Mas é um exame que está trazendo bons sinais de que você pode utilizá-lo sem ser um exame invasivo, ele vai agregar valor como alvo no tratamento da doença de Crohn. Então, entanto, isso não deve ser levado como complemento, né? Ele pode ser usado, mas não é um fator decisivo. E o desafio no nosso dia a dia, né, da vida real da gente. Quais seriam os nossos desafios? Uma coisa que todos vocês, e eu também tenho visto com alguma frequência, é o retardo do diagnóstico da doença inflamatória intestinal e o início do tratamento. Uma média geral que eu tenho conversado, e alguns trabalhos falam, até trabalhos nacionais, é que leva 2 anos para chegar
de atraso no diagnóstico, entre o início dos sintomas e o diagnóstico da doença inflamatória intestinal. Isso é um problema sério em termos de você conseguir com que o resultado seja alcançado e seja definitivo, né? Seja um resultado bom para o paciente, porque ao início do tratamento começa a ser mais tardio. As terapias disponíveis não agir, isso também é um fato que a gente vê hoje no dia a dia. 30% a 40% dos pacientes, no início tem perda da resposta primária, 40% em 2 anos perdem a resposta secundária, então somando isso a 70%. Então, 30% a 40% desses pacientes não têm resposta inicial, só recebe 30% a 40% é que tem uma resposta mais definitiva, os outros não. Então, o que fazer diante desses quadros que são apresentados para a gente? Outros casos são os sintomas, é por isso que a anamnese é tão importante, você saber dirigir essa anamnese do paciente com doença inflamatória intestinal para evitar a omissão de dados, né? E a melhora dos sintomas, apesar de ser importante, né, como um método, como um alvo imediato, ela não é suficiente para que evite com que a doença progrida. Então, só a melhora do sintoma não é fundamental. Isso é importante, mas a longo prazo, a doença pode progredir. E, como a gente fala em termos de tratamento, o que há de novo? Eu diria que existe hoje em torno de, a gente fala em torno de, ao longo de 72 anos, de 1950 a 2020, o surgimento de várias drogas, né? A indústria farmacêutica está fazendo muitos esforços no sentido de tratar e colocar drogas novas no cenário do tratamento, do nosso armamentário de tratamento. Então, vocês veem... Pois não? Desculpa interromper o senhor, é porque o compartilhamento de tela do senhor interrompeu. Ah, você está brincando. É? Ai, ai, ai. E aí? Voltou? Ainda não. Acredito que o senhor tem que fazer aquele passo a passo novamente de compartilhamento. Ah, muito bem, vamos em frente fazer o que... Talvez você tenha clicado naquele botãozinho que estava aparecendo na parte de baixo da tela Pode ser, para pode parar a ser. apresentação. Me desculpe novamente. Imagina. Isso faz parte da apresentação online, Alexandre. Isso Com aí... certeza. Agora estamos vendo. Opa. Ó, ali do lado, para não correr o risco disso acontecer, tá vendo que ali na barra Tô vendo. inferior está escrito hide? Você pode clicar nesse hide, que aí ela vai parar de aparecer? Já está aparecendo agora? Ótimo. Pode colocar em tela cheia e agora não vai correr o risco de parar. E aí? Ótimo. Em Pode tela continuar. cheia? Novamente, desculpe, pessoal. Mas então, voltando ao nosso foco. Vocês estão vendo aqui, ó, de 1950 a 2020, houve um aparecimento de drogas, né? A azotioprina, em 1960, o primeiro biológico, em 1998, foi o infliximab. Então, esse daí é o que a gente tem mais experiência, né? São os biológicos anti-NFs, o infliximab, adalimumab, depois surgiu o certolizumab, natalizumab, e, ultimamente, no último agora, que a gente teve notícia, foi o risdiplam, que é o Skyrizi, que é uma anti-interleucina, saiu da fase 3 e foi aprovada recentemente pelo FDA, né? Tem também as drogas de pequenas moléculas, que é por via oral, né, o ozanimod. Então, esse daí está sendo utilizado também, né? Aliás, o Zeposia é o primeiro oral, o esfingosina monofosfato, é um que está sendo aprovado recentemente, está em fase 2 de tratamento, de trabalho, né, de aprovação. Então, hoje, o que a gente utiliza com mais frequência são os anti-TNFs, o vedalizumab, eles são aprovados pelo Sistema Único de Saúde, o adalimumab, o certolizumab, o vedalizumab, né? O ustekinumab ainda não. E o tofacitinib também, né? Que ainda está em andamento, né? Já está sendo aprovado, já foi para a retocolite ulcerativa. E o que nós fazemos? Você vê um paciente com doença inflamatória intestinal, e o que você vai fazer quando ele chega para a gente? A primeira coisa, pessoal, é o estadiamento para você tratar esse paciente. A localização da doença, a extensão da doença, a duração da doença e o status da doença. Você desenha, isso é uma estratégia de ação que a gente tem que fazer, colocar em mente, para você saber como tratar esse paciente. Os objetivos do tratamento, como foi dito anteriormente no slide, primeira coisa é a indução da remissão clínica, a fase inicial. Remissão clínica sem corticosteroide, evitar o uso abusivo de corticoide.
apesar do corticoide já ter pelo menos 70 anos, ele ainda faz usado, os aminosalicilatos, né, tem seu espaço. A manutenção da remissão clínica sem corticosteroides, sem a remissão sustentada, remissão endoscópica histológica, evitar internações e cirurgia. Eu coloquei devolver e melhorar a qualidade de vida. Isso é fundamental para os pacientes. Então, para ele é importante ter qualidade de vida. A gente imagina que é uma pessoa acordar à noite para ter 10 evacuações diárias à noite e realmente é uma qualidade de vida péssima, perda ponderal, anemia, isso tudo está envolvido na doença inflamatória intestinal. E a nossa propedêutica, o nosso dia a dia no hospital universitário. Hoje eu diria a vocês que quase 100% dos nossos pacientes são do serviço público. Então, nós temos um ambulatório que temos, acho que em torno de 180 pacientes, dos quais em torno de 80 pacientes fazem uso de biológico, né? São pacientes que chegam para a gente já no estágio bem avançado da doença, são poucos que a gente tem oportunidade de ter uma janela de oportunidade de tratar esse paciente, a maioria vem já numa fase mais difícil, né? Então, o que é que nós fazemos? A nossa rotina é a anamnese, que eu enfatizo muito, que é fundamental esse compartilhamento com o paciente, exames laboratoriais, a calprotectina fecal, a gente tem o privilégio de fazer essa dosagem e a gente consegue ela em 10, 15 minutos, o que na maioria das vezes, na maior parte do serviço, não dispõe da calprotectina fecal com certa brevidade. A colonoscopia também nós conseguimos fazer isso lá no hospital. A enterotoma, a enterorressonância, não é tão fácil. O paciente externo é mais difícil. O paciente internado a gente consegue fazer com bastante rapidez. O raio-x de tórax e o PPD, isso são exames quando a gente tem um perfil de um paciente que provavelmente vai fazer uso de biológico, né? Quando você vê um paciente numa fase inicial, você pode evitar todos esses exames, mas normalmente os nossos pacientes são pacientes mais graves, que essa propedêutica é uma rotina nossa no hospital. E aqui o arsenal terapêutico que nós utilizamos, todos nós podemos usar. São os derivados dos salicílicos, os corticosteroides, antibióticos, imunossupressores. A nossa experiência mais com a azathioprina, mercaptopurina, metotrexato, ciclosporina, tracolimo, nós não temos experiência. Então, nós usamos bem a azathioprina. E as pequenas moléculas de uso oral, né, o tofacitinib, para a retocolite ulcerativa, também nós estamos começando agora. Não temos aí a opinião opinião pessoal, nós não temos experiência com o tofa, né? O azinomod, que é o zeposia, né, o receptor modulador seletivo da esfingosina, está começando a ser utilizado, já foi aprovado. Os anti-TNFs, nós temos aprovado, já é do PCDT do SUS, né? As antitegrinas, o vedalizumab também, e desses outros, as anti-interleucinas, a única que a gente, no Sistema Único de Saúde, a gente não tem o ustekinumab, é o único que é viável para nós. Todos eles a gente tem que entrar com o processo para poder conseguir o ustekinumab, né? Então, o que nós trabalhamos hoje, basicamente, é o infliximab, vedalizumab, o certolizumab também, mas nós não temos uma experiência tão boa com resposta do certolizumab. O adalimumab, o infliximab e o vedalizumab são os que a gente tem mais experiência. E aqui as opções de tratamento. São muitas opções de tratamento. E cada paciente desse, cada paciente, cada indivíduo, você tem que adequar o tratamento, né? Você não pode, não há receita de bolo que é para todos eles. Não. Então, cada paciente tem a sua indicação. O STEPAP convencional, na retocolite ulcerativa, os aminosalicilatos têm um espaço. O STEPAP convencional na doença de Crohn, a budesonida, sim, não é tão fácil a gente conseguir no nosso dia a dia, né? O STEPAP convencional acelerado na doença de Crohn, que são não responsivos ao corticoide, você faz uso do TANTF, o imunomodulador. O STEPAP propriamente dito, que você já entra com corticoide e o imunomodulador, no caso, a gente utiliza o imunossupressor azathioprina. O top-down, quando você inicia logo de cara com o biológico. Esses dois eu coloquei aqui em vermelho, porque ainda não é um tratamento bem estabelecido, ainda está numa fase inicial para que ele possa vir a estabelecer, mas que está trazendo um alento muito grande aos pacientes, já preenche os critérios de intratabilidade clínica e não tem indicação de fazer a cirurgia. Então, o transplante microbiota intestinal nós estamos fazendo aqui no nosso meio, e o transplante de célula-tronco, o professor Milton Ruiz, lá em São José do Rio Preto, tem uma experiência muito boa, né, com os resultados bem promissores. Aqui o STEPAP, que vocês veem, essa figurinha é uma figurinha bem característica das pirâmides, né? Que você vê na retocolite ulcerativa, a sulfasalazina.
Normalmente, na sulfasalazina, na retocolite ulcerativa, ela tem mais espaço do que da doença de Crohn, né? Até vários trabalhos mostram que a ação da sulfasalazina na retocolite ulcerativa é melhor do que na doença de Crohn. Esse é um step-up convencional, 5-asa, corticoide, asa, ciclosporina e biológico no caso da retocolite ulcerativa. Nós não temos experiência com a ciclosporina, nós usamos mais o biológico, o corticoide e os imunossupressores, né? Na doença de Crohn, também, fala de 5-asa, sulfasalazina e a budesonida. Pacientes que têm doença de Crohn no ilho, de pouca extensão e pega o cólon direito, ainda pode-se tentar usar a sulfasalazina. Ou então, no reto, propriamente dito, você pode fazer o uso tópico da sulfasalazina. Os corticoides têm seu espaço, sem dúvida nenhuma, e ainda é muito utilizado, só que tem que ser muito bem ponderado a maneira como você vai usar o corticoide. E aqui, pessoal, um aspecto que a gente tem que considerar na escolha do biológico. Qual seria o biológico ideal, né? Você tem que sistematizar de acordo com o seu paciente, né? Você não pode adequar o paciente ao biológico, né? O biológico ao paciente. Você tem que ver um equilíbrio de qual a melhor maneira de você trabalhar com o seu paciente. Então, você tem que levar em consideração a eficácia do biológico, claro, os estudos pivotais que são feitos, né? Tem muitos deles, as meta-análises são trabalhos robustos, o propensity score, o score de propensão também, que é mais barato, e o head-to-head. Apesar de ser muito escasso o head-to-head, que eu conheça, são dois, né, que é o Civu e o Vacity, são os dois que fizeram recentemente, né, para adalimumab, ustekinumab e adalimumab e vedalizumab. E o acesso do paciente, se é serviço público ou privado. Então, isso também é uma situação que tem que ser ponderada. Um serviço público tem algumas restrições. No serviço privado, você consegue ter acesso mais às drogas que você pode querer utilizar, né? No serviço público, você tem que dosar qual a droga que você vai utilizar. A preferência do paciente é a profissão. Fala-se muito da profissão, né? O paciente que tem, um sujeito que é um empresário, que não quer parar cada 8 semanas, que vive viajando para fazer infusão intravenosa, ele prefere a infusão a via subcutânea ou via oral. Isso é também ponderado, né? Avaliar os custos, sim, né? A segurança, a história pregressa de infecções e neoplasias e a imunogenicidade também tem que ser levado em consideração. Um paciente idoso, qual o biológico você pode adequar a esse paciente, né? A gravidade da doença, que ele não é responsivo ao tratamento convencional, também no caso, você saber o time ideal de você indicar o biológico, no caso, né? O tratamento convencional que a gente fala é o uso de salicilato, imunossupressor, e a experiência profissional, claro. Então, cada profissional vai ter a sua experiência com um determinado biológico, e isso você pode levar em consideração e deve ser levado em consideração. Então, os dois trabalhos head-to-head que eu falei para vocês, que é o Civu, né, que é o ADA e o ustekinumab, e foi feito com pacientes naivos de biológico, e o resultado não teve estatisticamente significância, não de diferente, né? Então, estatisticamente significante porque foi um trabalho bem robusto, mas do ponto de vista de resultado, eles foram bem semelhantes aos resultados, com o adalimumab e com o ustekinumab. E o vedalizumab com o adalimumab, que também é outro head-to-head, que foi feito, né, em 769 pacientes, e esse mostrou que o adalimumab, né, o vedo, teve melhor resposta em termos de superior ao adalimumab respeito à remissão clínica e melhor endoscópica, enquanto que o corticosteroide enquanto que o adalimumab em relação à doença livre sem uso de corticosteroide foi superior ao vedalizumab. E qual o perfil de pacientes que necessitam a terapia top-down? Bem, levamos em consideração, acho que todos, isso é quase que um consenso, né? Os fatores preditivos de evolução da doença de Crohn, em relação à doença de Crohn e também em relação à retocolite ulcerativa. Pacientes jovens, com menos de 40 anos de idade, eu diria que eu até poderia discordar um pouco, se me permite. Eu diria que pacientes jovens, menos de 30 anos de idade, que tem um fenótipo agressivo da doença, a doença perianal, necessidade de corticosteroide no início da doença, né? Úlceras de extensa, como mostrou aqui o Alexandre, profundas, a colonoscopia, já apresenta com a doença mais avançada, estenosante ou penetrante. Você tem que ponderar o momento de você saber também a indicação da cirurgia, né? Se é uma doença inflamatória, se aquele aspecto é inflamatório, você pode fazer uso do biológico, mas tem que ponderar o tamanho dessa estenose, se ele responde se é inflamatório ou não é inflamatória, para você fazer uso do biológico ou indicar a cirurgia.
o envolvimento do trato gastrointestinal superior. Nós temos tido alguns pacientes que realmente têm, é muito raro, 5% só apresentam doença do trato gastrointestinal superior, delgado, estômago. Nós tivemos recentemente alguns pacientes, eu acho que a Lady Murphy apareceu com doença de Crohn do trato gastrointestinal superior. E outro perfil do paciente também, continuando esse perfil, falta de remissão endoscópica, após a remissão clínica, doença agressiva, com várias internações ao ano. Temos pacientes com 10 internações, 6 internações durante o ano, emagrecimento importante no diagnóstico, perda ponderal, né? Presença de granulomas, obesidade também, tabagismo é um fato definitivo, divisor de água no tratamento da doença de Crohn, evitar o tabagismo, alto título, né? Isso para a gente ainda não é uma realidade, a dosagem, a parte genética, né? De você conseguir fazer o título de ASCA, OMC, OPMC, anti-CBIR, isso é difícil para a gente. Eu não tenho ainda isso na nossa rotina, né? Mutações do gene NOD2, CARD15, também para a gente é citado, mas para a gente não é uma realidade de conseguir fazer toda essa investigação. E aqui para vocês, pessoal, algumas imagens do que chega para a gente no hospital universitário. Então, o paciente com doença de Crohn, com várias fístulas perianais, esse paciente foi submetido à cirurgia, aqui também uma outra paciente com doença de Crohn, com múltiplas fístulas perianais, fístula retovaginal, nós fizemos a cirurgia, aqui você já vê o processo de cicatrização dessa paciente daqui. Então, realmente, isso aqui a gente já entra com o biológico, né? Esse paciente faz o biológico e a cirurgia. Vocês veem, essa paciente aqui especificamente, nessa enterotomo, é uma paciente de 78 anos de idade. Vocês veem aqui a gravidade dessa doença, essa paciente já tinha indicação de cirurgia, ela se recusou à cirurgia, né? É uma paciente diferenciada, foi encaminhada para a gente e está fazendo uso do Ustekinumab. É uma paciente idosa em que você usa o Ustekinumab como um biológico que dá mais segurança e evita tantas complicações como os anti-TNFs. Essa imagem aqui é uma imagem que eu achei muito bonita, é de uma criança que foi encaminhada por um colega também, uma colonografia, que vocês veem o grau de prejuízo do colo, um colo encurtado, tubular, e essa criança, nós tentamos, aqui a colonoscopia dessa criança, que foi feita, é uma imagem tubular, perda das austrações, e essa criança nós tentamos resgatar no início, porque ela estava com uma perda ponderal muito acentuada, fazer o tratamento com biológico, mas não houve sucesso, e ela foi submetida a uma colectomia total no primeiro estágio, com a ileostomia de proteção, o fechamento do reto, e depois, recentemente, nós reconstruímos, ela teve alta ontem. Foi uma bolsa ileal, e ela teve alta, e está muito bem, graças a Deus. Aqui, um paciente que chegou para a gente ontem, pessoal, menor de 6 anos de idade, alguns colegas da gastropediatria podem até também trabalhar com essa paciente, ele foi encaminhado lá para o hospital universitário, um paciente menor, um baixinho de 6 anos de idade, segundo a mãe, ele iniciou os episódios de diarreia, mucosanguinolenta desde os 3 anos de idade. Em outubro de 2021, ele foi operado 3 vezes em outro serviço para fazer a fistulotomia. E aí ele chegou agora, chegou no hospital ontem, né, nós fizemos o exame proctológico, ele apresentava esse quadro, esse aqui foi logo no início, esse tipo de abscesso, e aí esse paciente, essa criança, qual é a conduta que vai fazer nessa paciente? Você vê nesse garoto, 6 anos de idade, com esse quadro, esse fenótipo tão agressivo. Isso é uma coisa que a gente vê, não com certa frequência, mas tem que ser ponderado qual o tratamento que você vai iniciar com essa criança. E aqui, como eu faço? Isso é um algoritmo que a gente utiliza, né? Eu não sigo totalmente esse algoritmo, mas na retocolite ulcerativa leve a moderada, eu geralmente, quando tem uma proctossigmoidite, eu associo o aminosalicilato oral com um tópico, certo? Se ele tem resposta, eu continuo monitorando. Se ele tem falha, eu posso acrescentar. Eu não faço esteroide, geleia, eu posso evitar esse tipo, que até porque o aminosalicilato tópico é melhor do que o esteroide, do que o hidrocortisona, você fazer. Então, a gente associa, mas no nosso meio, você fazer isso é mais difícil, porque dentro da Farmex, onde a gente pega essa substância, o paciente vai buscar, ele não dispõe nem de supositório, nem de uso de enemas. Então, o que é que acontece? Nós temos que fazer uso do corticoide e associa com o aminosalicilato oral. Se ele não responde,
né? Você tem que aumentar essa dose do corticoide e vai desmamando à medida que você vai fazendo esse desmame ao longo do tempo e vai vendo se vai ser necessário você fazer um biológico ou não. E quando é uma colite extensa, é uma pancolite ou uma colite esquerda, isso é muito ponderado em cada paciente. Você pode começar com step by step, ou então já pode entrar com um biológico a depender do quadro clínico desse paciente que está associado, se tem alguma manifestação extraintestinal, se esse paciente tem perda ponderal, se tem anemia, como é que apresentou esse paciente no início da doença. E aqui, o AGA, né, o caminho que o AGA, que ele recomenda, o American Gastroenterology Association, o que eles fazem, né, em paciente que tem doença de Crohn. Um paciente de baixo risco, abaixo dos 30 anos de idade, com envolvimento anatômico leve, sem doença perineal, úlceras superficiais, ele faz a opção pela budesonida. Nós não temos a budesonida com facilidade, como já falei para você, né? Então, a gente faz uso da prednisona, no caso, e às vezes você vê a possibilidade de fazer também os aminosalicilatos. No caso do colo esquerdo, quando é muito extenso, você faz a prednisona e já inicia também associado a um imunomodulador, imunossupressor, a azoteoprina. E quando é grave, né, pessoal, uma moderada a grave, sim. Aí você tem que pensar qual biológico você vai utilizar. E aí nós fazemos sempre mais, lançamos mais utilização, nossa experiência é com os anti-TNF, o adalimumab ou o infliximab, né? Podendo também lançar mão de outros biológicos, mas para a gente, o infliximab e o adalimumab são os mais utilizados. E o transplante microbiota intestinal. Eu vou fazer um breve resumo do que tem aqui, o que é que nós fazemos. Então, todo esse estudo nós começamos em agosto de 2021, foram 21 pacientes, todos refratários ao tratamento com biológico, não tinha mais o que fazer. Ou eu operava, ou eu poderia fazer uma outra opção, e nós optamos em fazer o transplante de microbiota intestinal. Tivemos alguns critérios, claro, que é muito extenso, não vou falar aqui para vocês, mas levamos como desfecho primário a regressão clínica, laboratorial, endoscópica e a suspensão de todas as drogas. Então, nós comparamos fazer o transplante e ele suspender todas as drogas. Nós fizemos agora, vai fazer 9 meses do transplante, continuam assintomáticos 18 pacientes. Né? Desses pacientes, infelizmente, 3 tiveram que voltar ao biológico. Né? Eles estão assintomáticos, mas começaram a apresentar agora, recentemente, sintomas. Então, nós tivemos que voltar a fazer o biológico, mas depois de 9 meses. E aí vem uma série de questionamentos, né? Porque os efeitos adversos, para você fazer o transplante de microbiota, é um critério muito rígido, tá? E não é tão simples. A vantagem é que não tem o fato do paciente ter rejeição. Você faz o transplante e faz seguindo esse paciente, e eles estão com uma qualidade de vida muito boa, né? E eles permanecem, bons desses pacientes, desses 21, 18 permanecem sem uso da droga. E aqui, pessoal, também as nossas mensagens finais para fechar essa nossa conversa. As estratégias do manejo da doença inflamatória intestinais, elas são aperfeiçoadas conforme o avanço do diagnóstico e tratamento das mesmas. Sem dúvida, o que o Alexandre falou, em termos de recurso, de imagem, né, e diagnóstico. Você hoje vai tratar das ômicas, então a gente pode utilizar metabolômica, metagenômica, proteômica, tudo isso vai trazer um diagnóstico mais preciso e uma individualização no tratamento da doença inflamatória intestinal. E os alvos terapêuticos. Hoje é impossível a gente não ter alvo terapêutico, né, para tratar. É fundamental que tenha as nossas metas a serem atingidas de acordo com o STRIDE 2. E também, como já falei antes, a remissão clínica, a cicatrização endoscópica, o restabelecimento da qualidade de vida e a ausência da incapacidade, ele define com bastante precisão o que é que significa tratar os pacientes com doença inflamatória intestinal. E as decisões compartilhadas, é fundamental. Isso não pode deixar de existir, essa cumplicidade entre o paciente e o médico, né? E os alvos terapêuticos são os guias, né, para monitorar o tratamento, né, e as condutas, se possível, sempre individualizada para cada paciente. E aqui o meu mantra para vocês. Hoje, em tempo de Covid, é saúde, ciência e amizade. Obrigado, pessoal. Bom, eu gostaria de parabenizar o professor Álvaro pela apresentação também bastante abrangente, didática, abordou diversas estratégias diferentes de tratamento para diversas condições, diversas formas de apresentação da doença também. E agora a gente tem um tempinho para abrir para discussão. Todos que estão participando podem
Se quiser pedir a palavra, é só pedir a palavra ou então levantar a mão, ou mandar alguma pergunta pelo chat também. A gente poder discutir pelo menos um pouquinho aqui sobre as apresentações. Eu sei que elas foram bastante abrangentes, já devem ter tirado muitas das dúvidas que todos que estavam assistindo poderiam vir a ter. Então, enquanto a gente espera para ver se alguém vai querer perguntar, eu queria já começar com queria perguntar para o doutor Alexandre Carlos, o senhor já abordou bastante sobre enfim, as diversas características das lesões endoscópicas, do rastreamento, né, da vigilância da displasia. Eu queria pedir só para o senhor falar um pouco mais sobre os tempos de intervalo dos exames, quando fazer, quando repetir a colonoscopia de controle. Mas a gente sabe que isso tinha uma certa variabilidade antes, que se era Crohn retocolite, se era gravidade, se era pancolite, se era uma colite esquerda, quanto tempo você fazia. Isso está um pouco mais padronizado hoje pelos critérios de alto, médio e baixo risco, mas só queria pedir para você comentar um pouco mais sobre isso, sobre quando fazer a colonoscopia, de quanto em quanto tempo você deve manter essa vigilância. Excelente pergunta, Fábio. Na verdade, a gente tem que considerar dois cenários, né? O intervalo de que a gente vai pedir o exame de colonoscopia, a depender dos alvos, né, terapêuticos que o próprio Manuel já explicou. Então, por exemplo, a gente utiliza colono de uma forma geral, pelo menos 6 a 8 meses após a instituição da terapia biológica, para a gente avaliar se cicatrizou ou não, né? Então, isso é um contexto X. O outro contexto, talvez o mais importante, é o da displasia, né? Então, é preconizado atualmente que, a partir de 8 anos de doença, forma pancolite ou colite esquerda da retocolite, ou cólon, Crohn, que pegou o cólon em mais de 1/3 do cólon, a partir de 8 anos, você precisa ficar atento, né? Que vai ser o período aí que começam a ter as displasias, e aí você tem que fazer esse exame de tempo em tempo. Geralmente você faz esse primeiro exame, e aí você, como mesmo falou, a gente, pela nova classificação, saiu no AGA o ano passado, você estratifica esse paciente em baixo, médio ou alto risco. Aqueles pacientes de alto risco vão fazer colonoscopia anual, os de risco intermediário a cada 3 anos e os de baixo risco a cada 5 anos. E quem é um paciente de alto risco, né? É o paciente, lembrar, que tem associação da retocolite ou Crohn, mais raro, mas existe, com a colangite esclerosante primária, que aumenta de uma forma exponencial o risco de câncer cólon retal. Então, é nesse paciente, ou paciente considerado mais de alto risco, é o paciente que vai precisar fazer uma colonoscopia anual a partir de 8 anos de doença. Outras condições é o paciente que já teve um histórico de câncer ou tem um histórico familiar de câncer coloretal, também é um paciente que entra aí como alto risco. E os outros vão entrar, a maioria deles, como risco intermediário. Risco baixo, a cada 5 anos, é aquele paciente que tem apenas uma doença limitada, uma doença distal, né? Que nem entra muito nesse protocolo. Então, sempre lembrar de ter os dois cenários. No cenário de atividade, é muito comum, às vezes, o paciente chega para mim que faz coluna a cada 6 meses e estranha quando eu não peço uma coluna em 6 meses, né? Óbvio que não. Aquele paciente, depois que você entra em remissão endoscópica, e paciente, você consegue monitorizá-la com exames não invasivos, tais como a calprotectina fecal. Então, se a calprotectina vale para aquele paciente, se tem uma boa acessibilidade naquele paciente, você pode sim pedir a calprotectina, baseado nos sintomas, no laboratório. Se o paciente está bem, em média, a gente pede a colonoscopia a cada 2, 3 anos. Não sei se o Manuel quer corroborar. Eu sigo também essa linha, Alexandre. Só que o fato de a gente ter em mãos a calprotectina, eu faço a cada 6 meses, a calprotectina, de cada paciente. Então, você não como eu falei, não é uma receita de bolo. Então, a calprotectina, o fato de eu ter isso no ambulatório mais fácil, eu faço a cada 6 meses, né? E a colonoscopia, a partir de 8 anos, eu estou fazendo, eu acho que eu faço anual a colonoscopia, sabe, Alexandre? Eu faço anual porque, infelizmente, a gente se depara com situações, às vezes, é até uma sorte de uma paciente você fazer uma biópsia no seco e sair um adenocarcinoma, né? E aí você tem que fazer uma protocolectomia com bolsa ileal nessa paciente. Então, a partir de 8 anos,
Eu acho que nós fazemos anual essa Todos, colonoscopia para todos. Eu fujo um pouco essa regra. Eu acho que claro. eu não disponho de um aparelho tão bom e não tenho um olho tão maravilhoso como alguns colegas da endoscopia têm, né? Então, eu ainda sigo mais essa linha. Acima de 8 anos, 10 anos, eu faço anualmente os pacientes e faço segmento. Eu confio na calprotectina, mas eu acho que ainda, se a calprotectina de um paciente ainda mais recente, você pode confiar e evitar fazer colonoscopias. Mas se é um paciente que tem uma doença, uma pancolite, uma colite esquerda, que foi precisar de uso do biológico, é um paciente que usou corticosteroide, tem um fenótipo agressivo da doença, eu faço anual. Agora, se tem um outro critério, um paciente que não é tão agressivo, a gente pode fazer a cada 2 anos. A colonografia, vocês acham que seria um bom método para segmento desse paciente ou é melhor realmente a colonoscopia? Como foi, Leila? Eu não entendi a pergunta. Eu estou falando com relação à colonografia. A tomografia substituindo a colonoscopia só para segmento desse paciente, para não precisar anualmente a gente realizar a colonoscopia deles. Alexandre, quer responder? Eu não tenho... eu vou para colonoscopia, sim, eu não tenho muita experiência com colonografia, né? E a gente sabe que o melhor exame para ver cólon, felizmente, é a colonoscopia. A gente só opta realmente, eu acho que quando o paciente tem alguma restrição maior a procedimentos anestésicos, né? O paciente mais idoso é que partiria para isso, não é isso? Isso. O problema é quando a gente está trabalhando principalmente com retocolite, né? Ou o próprio Crohn, está trabalhando muito com lesão de mucosa. E aí a sensibilidade da colonografia é muito baixa. É verdade. Só se fosse para ver fístula, para ver alguma outra coisa. Sim, né? para ver coisas maiores, lesões mais grosseiras, né? Eu tomei a liberdade de colocar aquela imagem porque eu achei bonita. Mas é a única imagem que eu tenho de colonografia. Eu acho que o padrão ouro ainda é, como o Alexandre falou, Leila, é a colonoscopia. É padrão ouro e você fazer as biópsias. Não existe outra maneira, ainda que chegar, que substitua ela. A colonografia foi uma maquiagem. Nem a cápsula de cólon, né, que está chegando aí exatamente. também, ainda não está validada para substituir a cólon. Exatamente. Acho que o Dr. James quer fazer uma pergunta. Bom, pessoal, excelentes as apresentações. Eu queria exatamente puxar o que o Álvaro levantou aí, questão da epidemiologia, uma coisa importante. O crescimento da doença inflamatória intestinal, não só no mundo ocidental, no mundo asiático, é uma realidade. Eu queria saber a opinião dos senhores a respeito da hipótese da higiene participando desse processo de aumento de casos, que é público e notório, por exemplo, na Coreia, que tinha um índice de parasitismo estúpido na década de 70, após o Programa Nacional de Erradicação de Parasitose. Hoje a chance do indivíduo na Coreia ter um ancilóstimo, por exemplo, é 0,01%. Mas os casos de retocolite ulcerativa, doença de Crohn, multiplicaram por 3, por 6 vezes. Não muito longe. Na China, a mesma coisa, mas o professor Miguel Parente, na sua tese de doutorado, mostra um crescimento de 4 vezes mais aqui no Nordeste, da década de 2000 para cá, até 2012, o levantamento que ele fez na sua publicação no outro jornal, mostrando o crescimento da doença inflamatória intestinal. E isso vem geralmente em paralelo com o decréscimo das parasitoses e da melhoria das condições socioeconômicas da população. O que vocês poderiam comentar a respeito da hipótese da higiene na patogênese da doença inflamatória intestinal, apesar de ter um quadro etiológico muito diverso, mas qual a participação que vocês acreditam na hipótese da higiene? Eu acho que é uma hipótese, né, viável, mas não sei se é tão impactante. Eu acho que muito mais como fator ambiental, eu acho que é a questão da dieta, né? Eu sou dieta e microbiota, eu sou, assim como o Manuel, eu sou um entusiasta da microbiota. Então, não sei se é o que a gente está ingerindo, né, que está influenciando aí os xenobiontes, os aditivos químicos,
que estão interferindo na nossa microbiota e aí no paciente predisposto vai desenvolver a doença inflamatória. Que, como você mesmo falou, aumentou muito na Ásia, né? Uma vez eu assisti uma aula do Singh, né? Ele estuda muito a epidemiologia lá asiática, e ele mostrando o aumento exponencial da doença inflamatória junto com o aumento dos McDonald's, né? Que aumentou. E, obviamente, isso aí vem várias outras coisas indiretas, a industrialização, a urbanização, né? Então, cada vez mais, o que a gente come, a qualidade da nossa comida de hoje não é a mesma dos nossos avós, né? Concordam? Que não tinham essas doenças, ou tinha, a gente não diagnosticava, enfim. Mas eu acho que, assim, é uma hipótese, tá? Eu não descarto totalmente, mas eu acho que como fator ambiental, eu acho que é uma das coisas mais importantes atualmente, que a gente ainda não sabe, né? Qual seria aqueles triggers, mas eu acho que é muita coisa aí de produtos que estão sendo incorporados à dieta e acabando com a nossa microbiota, né? Que é um aliado da nossa imunidade. É. Não é o que É verdade. Professor James, eu acho que, Alexandre, eu também vou nessa mesma linha. Isso é multifatorial, né? A doença inflamatória intestinal, ela abrange a genética, o meio ambiente, né? A alimentação. A microbiota é um fator hoje, é um pilar dela. É um pilar na formação da doença inflamatória intestinal. Então, a higiene, sim. A higiene está mais, eu acho que com a imunogenicidade também ela tem um papel importante. As crianças que vão ao chão, que pegam a comida, que bota na boca, que faz isso, aquilo, outro, elas são... Você pode ver até na coordenação motora de uma criança que está parada no estacionamento, pegando dinheiro no sinal, e uma criança nossa, se for para o estacionamento, ela morre em 2 minutos atropelada. Então, a teoria da higiene vai muito por aí, né? Ela vai nesse sentido, você fazer uma cápsula, uma bolha em cima dessa criança, né? Então, é fundamental, eu acho que a dieta também, né? A desbiose sendo um processo, a ocidentalização dos costumes, né? Isso é um problema, é um divisor nesse sentido de doença inflamatória intestinal. Por que o Nordeste está aumentando tanto? Pode ser pelo conhecimento dos colegas, ou então, de alguma forma, as pessoas que viviam no interior estão ficando urbanizadas, estão saindo do interior e vindo para a urbanização. Com isso, muda completamente a dieta, né? Sai do inhame para comer o hambúrguer, e sai da macaxeira, então muda tudo isso. Eu acho que a dieta, Alexandre, eu acho que também já tem um papel nesse viés aí da doença inflamatória intestinal. Com certeza, mas no próprio interior do Nordeste, lá no Ceará mesmo, o pessoal tem visto muito caso grave de doença inflamatória intestinal, né? Mesmo sem ir para a capital, mesmo sem a tal da industrialização tão importante, mas pacientes do interior do Nordeste têm manifestado casos graves, às vezes, de doença inflamatória intestinal. Muito obrigado pela James, até aproveitando, esse porém aí, é que nossos pacientes são todos eles provenientes, a maioria, eu diria 70% do interior, né? Então, o interior do estado de Alagoas tem doença inflamatória grave, que não é doença parasitária, né? Que às vezes você tem que tirar isso para trás, sim, mas pensar na doença inflamatória intestinal, né? Levar esse conhecimento, a interiorização da doença inflamatória intestinal, em termos de conhecimento, para evitar com que cheguem esses quadros tão violentos no dia a dia da gente. Então, realmente, o interior tem isso mesmo. Apesar dessa não urbanização, mas está chegando no interior a televisão, está chegando, as qualidades de vida está melhorando, as casas... Hoje você não tem mais megacolo chagado, diminuiu muito, por quê? Está chegando as casas, né? Está melhorando a qualidade de vida. Então, isso pode ser um fator também, né, James, nessa história. Perfeito, obrigado. Doutor Álvaro, eu queria parabenizar você por esse grande programa aí do Hospital Universitário, que você desenvolveu, até mesmo eu que trabalho lá no HU, não sabia lá que a gente já fazia transplante de fezes, né? Transplante fecal, né? Eu fiquei bastante feliz de saber que esse avanço chegou até nós, né? Não, e muito pelo, claro, muito e praticamente todo pelo seu esforço, pelo seu empenho, para que os nossos pacientes tenham acesso a esses novos métodos e com tanto êxito, né? Em 21 pacientes, 18 se mantiveram bem, sem uso de imunobiológico. Então, eu acho que isso é uma grande conquista para nós do SUS. Eu acredito que, assim, mesmo na Farmex, eu sou uma das médicas da Farmex, eu acho que a gente, apesar de ter muita deficiência ainda, muitos medicamentos que ainda não são acessíveis para nós, mas os imunobiológicos que são disponíveis, com certeza,
disponíveis pelo SUS. Se não fosse, né, isso, como é que isso chegaria até os nossos pacientes? Como é que eles poderiam comprar isso, né? Então, isso é um grande ganho, assim, para a população, se a gente comparar alguns anos atrás, e esse programa, assim, de referência, realmente, dentro do hospital público, né, um hospital de uma região pobre como a nossa, e que você conseguiu, graças ao seu esforço, ao seu empenho, colocar a gente de ponta, né, junto com outras universidades brasileiras. Parabéns, viu, Álvaro? Muito bem. Obrigado, Leila, muito obrigado. E eu quero dizer que um dos grandes incentivadores disso foi o professor Adécio Damião, né, de presente aqui o Alexandre, transmita a ele meu abraço, e ele foi um dos que fez, porque houve muita gente contra o transplante. Não, indica logo a cirurgia. E aí, eu conversando com a Adécio, eu pretendo fazer um projeto piloto, eu disse, rapaz, vai em frente, não deixe de fazer, não. A doutora Maria de Lúcio, também de Minas Gerais, que vocês não conhecem bem, também foi uma grande incentivadora. Então, a partir disso, hoje, nós estamos engatilhando, né? Estamos engatilhando, não engatilhando. Engatilhando a transplante, mas não é fácil, é difícil porque, para você escolher um doador, a gente vai ter tempo aqui depois, se vocês quiserem, a gente mostra para vocês, é um trabalho de formiguinha, né? De cada 100 pessoas que a gente fez entrevista, só 4 foram para doação, né? E 4 mulheres, diga-se de passagem, né? Então, as mulheres também estão de parabéns aí, viu? Parabéns, Manuel. Coincidentemente, eu estava semana passada num curso em Chicago de doença inflamatória e foi falar do seu nome. A Genoli falou que a gente visitou lá o laboratório de microbioma da universidade, eu também não sabia. E ela falou muito bem do seu serviço aí de microbiota, né? Então, super interessante. Depois a gente pode conversar, sim. Eu tenho feito transplante fecal aqui em São Paulo, mas só para colite clostridióide. Isso. Apenas para isso, e com excelentes resultados. Eu gosto desse assunto, né? Estudo também para caramba. Então, vamos Open lá. label, open house. Então, querendo realmente que tenha gente que queira abraçar essa causa, não é fácil, viu, Alexandre? Você sabe disso. Sei disso, Porque claro. a gente vai de encontro aos interesses da indústria farmacêutica. Se eu tiver uma janela de oportunidade e fizer um transplante microbiota no paciente, quem sabe se ele não responde bem e evita tomar todas essas drogas. É uma Ou possibilidade. ser um tratamento a mais, né? Um plus, não precisa ser isolado do tratamento. Exatamente, né? Ele vai ser agregado, né? Sim. Mas é isso aí. Muito bem. Obrigado. Alguém queria fazer mais alguma pergunta? Alguém quer tirar mais alguma dúvida, participar? Não? Bom, acho que então a gente pode encerrar já a apresentação. Gostaria de agradecer mais uma vez e parabenizar as apresentações do Dr. Alexandre Carlos, do professor Manuel Álvaro. Agradecer novamente o convite das duas sociedades, a Laguna de Gastro e o capítulo de Alagoas da Sobeg. E desejar boa noite a todos para vocês. Obrigado pela participação e por estarem com a gente aqui até essa hora. Obrigado. Agradeço.